Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Vamos ter um momento de oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro abençoando a tua igreja, os teus filhos. Que o Senhor possa hoje ministrar no coração deles fé. Fé para apropriar das bênçãos de Deus. Fé para apropriar da herança que há em Cristo. Eu oro, eu os abençoo. Declaro que o Senhor possa remover setas, dardos inflamados na mente, palavras mentirosas, ensinos caídos, que eles possam ter as escamas dos olhos caindo por terra, que eles possam enxergar a verdade. Eu oro abençoando e peço que o Senhor possa falar de maneira muito particular, muito ímpar, trazendo uma resposta, uma direção. Aquele que está abatido possa ser revigorado, animado no Senhor por meio da palavra. Aquele, ó Deus, que está clamando por um milagre, que hoje eles possam apropriar desse milagre. Eu os abençoo em nome de Jesus. Amém? Amém e amém. Glória a Deus. O título da palavra é O Sangue Fala. Pastor, como que é isso? O sangue fala? Eu achava que era só somente as nossas palavras direcionadas a Deus que fala algo da parte de Deus. Mas não, eu preciso falar algo para vocês. O sangue fala. Preste atenção aqui. Olha aqui para mim. O sangue fala. E está lá em Hebreus falando a respeito disso. Hebreus capítulo 12, verso 24. É surpreendente isso, mas olha só o que diz o texto. A Jesus, o mediador da nova aliança. Jesus, ele é o mediador da nova aliança. E ao sangue da aspersão, que fala coisas superiores ao que fala o próprio Abel. Então, ou seja, aqui, traduzindo para você, o sangue de Jesus fala coisas superiores ao sangue de Abel. Abel, né, o seu irmão matou ele, Caim matou Abel. Então, foi o primeiro homicídio na terra. E o sangue de Jesus também caiu na terra. O sangue de Abel clama por quê? Quantos aqui sabem da história de Abel? Deixa eu ler para vocês aqui, de Caim e Abel, para aqueles que não estão habituados com a palavra. Diz assim, Gênesis capítulo 4, verso 2. Depois deu à luz Abel, seu irmão. Abel foi pastor de ovelhas e Caim, lavrador. São os filhos de Adão e Eva. Aconteceu que no fim de uns tempos, trouxe Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e a gordura deste. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta. Então, ambos filhos de Adão levaram a oferta. Caim levou da lavoura, levou ali daquilo que ele colheu, fruto do seu esforço próprio, que aponta para isso. Mas Abel levou o quê? Abel levou do rebanho, as primícias do rebanho e da gordura destes. Agradou-se o Senhor de Abel e de sua oferta, ao passo que Caim de sua oferta não se agradou. Irou-se, pois, sobremaneira Caim, e descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor, por que andastes irado? Por que descaiu os teus semblantes? Se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta, e o desejo será contra ti, mas cumpre dominá-lo. E olha só, e levantou-se, verso 8, e disse Caim a Abel, seu irmão, vamos no campo. Estando eles no campo, sucedeu que levantou Caim contra Abel, seu irmão, e o matou.
E depois disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? Ele respondeu: não sei. Acaso sou eu tutor de meu irmão? E disse Deus: que fizestes? A voz do sangue de teu irmão clama da terra a mim. Ou seja, o sangue clamava a Deus. Nós entendemos que quando nós oramos, Deus ouve. Está lá em Atos, capítulo 10, quando diz, quando Cornélio dava esmola, diz que as esmolas e as orações de Cornélio subiram aos céus. Então, você já aprendeu aqui comigo que também a esmola, a oferta também fala a seu respeito para com Deus. Mas aqui está falando que o sangue clama. Agora, o que o sangue de Abel clama? Por justiça. Justiça é bom? Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Sim. Clama por justiça. Que justiça seja feita. O nosso Deus é um Deus justo. Mas, em Hebreus, na Nova Aliança, diz que o sangue de Jesus clama por algo superior. Agora preste atenção aqui comigo. O que é superior a essa justiça que o sangue de Abel clama? É o que Jesus falou para o Pai lá na cruz: Pai, não imputa sobre eles este pecado. Era Deus, era Jesus falando para o Pai. O sangue seria derramado, mas não cobra deles esse pecado. Fala assim: graças a Deus. Porque se Deus resolvesse cobrar da humanidade esse pecado, estávamos todos nós mortos, condenados ao inferno. Mas porque o sangue de Jesus clama por perdão dos pecados, hoje você tem livre acesso a Deus. Fala assim: graças a Deus. Então o sangue de Abel clama por justiça, por vingança. Isso não é ruim. Um dia Deus vai vir acertar as contas. Mas ainda é o ano aceitável do Senhor. Ainda não chegou o dia da vingança do nosso Deus. Um dia chegará. Mas ainda nós estamos no ano aceitável do Senhor. Todo aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, ele é salvo. Todo aquele que arrepende dos seus pecados e crê que existe somente um caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por ele, é salvo. Mas olha só, o sangue de Jesus está clamando, está lá em Lucas, capítulo 23, verso 34. Projeta para nós, por favor. Contudo, Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as vestes dele, lançaram sorte. Então é isso que o sangue de Jesus clama. E é superior. Então olha só, o que está lá em Hebreus capítulo 12, verso 25. Projeta para nós. Tende cuidado, não recuseis ao que fala. Não recuseis ao que fala. E aqui está falando o quê? Está falando do sangue. Não recusa o que o sangue de Jesus tem falado a respeito do perdão dos pecados. É preciso ouvir o sangue. O perdão dos pecados é o que nos permite experimentar as coisas de Deus. De repente você pode falar assim: pastor, mas você está falando uma palavra tão simples, tão elementar, tão básica. Não, querido, eu preciso falar algo para você. Essa é a principal verdade do Evangelho. Que os nossos pecados foram perdoados na cruz do Calvário. O que são as boas novas do Evangelho? As boas novas do Evangelho, nas quais o Senhor nos chamou para proclamarmos, é que os nossos pecados estão perdoados lá na cruz do Calvário. E quem crê nessa verdade, desfruta da salvação. Quantos creem nessa verdade? É o que o sangue está falando. E depois de ouvir o sangue, você sabe que pode orar a Deus em nome de Jesus. Porque o que impede o homem de, quando ele orar, Deus ouvi-lo?
falar algo para vocês. Alguns ficam achando que o seu pecado te impede, preste muita atenção, que isso aqui é muito sério. Alguns entendem que o seu pecado faz Deus não te ouvir. Então, nenhuma oração chegaria ao céu. Porque tem alguém aqui que não comete pecado? Você peca sem saber que pecou. Quantos aqui não tiveram inveja? Quantos aqui não tiveram um pensamento maligno? Quantos aqui de nós não erramos em condenar, em julgar? Quantos aqui? Todos nós. Sim ou não? Sim ou não, irmãos? Você falar para mim, não, pastor, não peco nada. Então Jesus nem precisava de ter vindo. Ou seja, todos nós pecamos. Aí você fala, pastor, mas você tem que lembrar de todos eles. Você anota os pecados que você comete durante o dia e pede perdão por todos eles? Todos os pecados? Claro que não. Nem você nem eu conseguimos lembrar. Daquela ira que você teve, que você pecou, que você pensou, que você xingou dentro de você. Mas você é crente, você não xinga. Mas lá dentro você xingou. É anjo, eu estou olhando só para anjos aqui. Não estou falando de xingamentos muito horríveis não, mas você sabe. Queridos, deixa eu te falar algo. Uma vez que o sangue foi derramado, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue te cobre, por isso que você pode orar a Deus. Fala assim, graças a Deus. E ele não te cobre, não é só quando você lembra, não. Porque o sacrifício de Cristo é o sacrifício perfeito. E hoje é necessário ainda sacrificarmos mais ovelha para que nossos pecados sejam perdoados? É preciso de mais algum sangue ser derramado? Claro que não. O sacrifício de Cristo foi o sacrifício perfeito. Fala assim, o sacrifício de Cristo é o sacrifício perfeito e de uma vez por todas. Então, quando você creu no Senhor Jesus, todos os seus pecados foram cobertos pelo sangue. Aí você fala, pastor, mas assim é muito fácil. Para nós é, mas para ele não. Para ele foi necessário morrer. Agora, você quer comparar o pecado de Adão com o sacrifício de Cristo? Se o pecado de Adão causou estrago a toda a humanidade, por que não o sangue de Cristo causar bênção para toda a humanidade? Quem está indo para o inferno, está indo por conta de um pecado. De não crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, o Messias, e morreu pelos nossos pecados. É por esse pecado que é condenado. É por um único pecado, de não crer. Aí você fala, nossa pastor, porque a obra de Cristo ela é perfeita. Agora deixa eu falar algo para vocês. Por que nós podemos orar a Deus? Porque nós estamos cobertos pelo sangue. Como é que o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, na velha aliança? Ele podia entrar lá uma vez por ano, só, no Santo dos Santos. E no momento que ele entrava no Santo dos Santos, onde cabia a arca da aliança, ele aspergia o sangue sobre o propiciatório. E era isso que fazia ele ter direito a entrar na presença de Deus. E agora o véu foi rasgado. O sangue de Jesus está sobre você. Você tem livre acesso ao Santo dos Santos. Quem crê diz amém. Você pode orar a Deus. Você deve orar a Deus. Porque os seus pecados foram perdoados. Agora, deixa eu te falar algo. Isso aqui é importante. Muitos acreditam que o perdão dos pecados é apenas a porta de entrada. E que existem coisas mais elevadas. Querido, não tem nada mais elevado do que você meditar na obra da cruz. Não existe nada mais elevado do que você meditar no perdão dos pecados. Quem entende que sobre ele não tem mais culpa e não tem mais condenação, ele vive a vida abundante. Porque o fardo dele não é pesado, é leve e suave. Amém? Essa é a verdade. Você quer saber qual que é o mal desse século? Ansiedade. E o que é ansiedade? Culpa e condenação. É fruto de quê? De culpa e condenação, que vai gerar medo, que vai gerar angústia e que vai vir o estresse, a ansiedade. Mas uma vez que você entende
que apesar das suas falhas, você é perdoado. Coloca aí para mim Hebreus capítulo 8, verso 12. Hebreus capítulo 8. Pois, para com as suas iniquidades, usarei de misericórdia, e dos seus pecados, jamais. Mas se ele esqueceu, por que ele esqueceu? Não foi porque Deus teve amnésia. Não, porque o sangue foi derramado para remover os seus pecados. Aí você fala, pastor, então vou viver na prática do pecado. Então já que todos os meus pecados foram apagados, então vou viver pecando. Então é sinal que você não nasceu de novo. Porque quem nasce novo não quer viver no lamaçal do pecado. Você tropeça, você cai, mas você fala, não, esse aqui não é o meu lugar. Sou nova criatura. Quem nasceu de novo é nova criatura. Da sua carne não habita bem nenhum. Você vai ser tentado, sim. Mas quem nasceu de novo não vive na prática do pecado. Quem nasceu de novo, ele tem um coração que busca a Deus, que ama o Senhor. E que quando tropeça, até no momento do pecado ali, você pode ter um certo prazer, sim. Mas depois que você sai, você vai sentir angústia, tristeza, fala assim, não, esse não é o meu caminho. Eu não nasci para isso. Se alguém já esteve no nosso meio, entre aspas, batizou, disse que era crente, conviveu conosco, até assumiu algum cargo de liderança, mas um dia saiu, caiu e viveu, está vivendo a prática do pecado, está em paz. Ele não nasceu de novo, ele apenas estava aqui no nosso meio. Ouviu, mas não nasceu de novo, não foi convencido no seu espírito verdadeiramente, porque aqueles que nasceram de novo, sabe que nasceu de novo e não consegue mais viver no lamaçal do pecado. Quem crê diz amém. Quantos nascidos de novo nós temos aqui? Diz amém. Amém. Não existe nada maior do que o perdão dos pecados. Não importa o nível de maturidade que você alcançou, sempre iremos precisar lembrar. Está lá em Efésios capítulo 1, verso 7. No qual, nele, Jesus, Efésios 1, 7, temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Aleluia. Mas olha só, preste atenção. Nós falamos aqui a respeito que o sangue fala. Qual que é o benefício de você ouvir o que o sangue fala? Primeiro deles, o perdão dos pecados gera fé. Fala para o seu irmão, fala assim, o perdão dos pecados, a consciência de que é perdoado, vai gerar fé no seu coração. Olha aqui para mim, olha tanto que é simples isso. Você, quando você está debaixo de culpa, de condenação, sabe que você errou, mas fica ali sem lembrar do que o sangue de Jesus fala. Você tem fé para orar? Não, quando você ora, você nem ora. E se orar, você ora e fala, não, eu não mereço. Mas quando você lembra que você é perdoado, você vai orar com fé. Quando você lembra que não há mais escrito de dívida, todo escrito de dívida foi cravado na cruz do Calvário. Por isso que aquela obra é tão linda, por isso que nós temos que centralizar Cristo e tirarmos nós do centro. E você deve sair do centro, não só pelos atos de bondade que você faz, mas também pelos pecados que você cometeu, porque Cristo Jesus resolveu todas as coisas lá na cruz do Calvário. Amém? Vou falar algo aqui para vocês. Pesquisa, olha, medita, vai para os evangelhos, vê se em algum momento Cristo falou, olha, eu vou liberar uma bênção para você, mas eu vou avaliar se você merece ou não. Tem algum caso disso? Não. Mulher pega em adultério, prostitutas, tinha um ladrão na cruz, ele falou para o ladrão, olha, eu vou avaliar se você merece o perdão dos pecados. Foi isso? Não. Ele creu, e quando ele creu, ele recebeu o perdão dos pecados. Ele não teve nenhuma frase, ó Jesus, a partir de agora eu vou ser bom. Nesses minutos que restam. Ele falou isso? Não. Queridos,
Quando você entende que você é perdoado, você tem fé para pedir. Eu vou falar de novo. Quando você crê que você é totalmente perdoado, você tem fé para pedir. E todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que busca, encontrar. E todo aquele que bate, abrir-se-lhe-á. Peça com fé, peça com ousadia. Pastor, eu não orei o bastante. Pastor, eu não jejuei o bastante. Peça. Confiado em quem? Em você? Não. Confiado o quê? Na obra do Calvário. Quando você pede em nome de Jesus. Ou é no seu nome? A nossa oração não é assim? Senhor Jesus, faça um milagre na minha casa, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Não é isso que nós falamos? Quando você fala em nome dele, está falando na obra dele. Oh, querido, quantos querem desfrutar de milagres esse ano? Medita na obra da cruz, medita no perdão dos pecados. Olha, vocês sabem a história daquele paralítico que foi carregado por 4 amigos que chegaram lá onde Jesus estava na casa, lá em Cafarnaum. Eles quebraram ali, tiraram, afastaram o telhado e desceram ele. E o que Jesus falou para ele? Diante, de alguns religiosos que estavam lá. Falou, os teus pecados estão perdoados. Ele era paralítico, o que ele queria? Andar. Mas o que Jesus trouxe? Porque pela lei, em Deuteronômio capítulo 28 diz que se ouvirdes atentamente a voz do seu teu Deus e cumprir os mandamentos, você é abençoado, com prosperidade, com saúde, com paz. Em resumo, mas diz que aquele que pecar, ele iria receber o quê? Maldição de pobreza, de escassez, de miséria, de enfermidade, de angústia. Agora presta atenção, aquele paralítico, porque ainda não estava na nova aliança, então ele estava debaixo de uma maldição, ele estava debaixo da maldição da desobediência. Mas aí Cristo vira para ele e fala, olha, eu perdoo os teus pecados. E aí na hora que ele ouviu aquilo, ele entendeu, então não tem mais a maldição de Deuteronômio capítulo 28, então eu sou abençoado. Ele levantou e andou. Ei, vem aqui comigo. E aí os religiosos falaram, uai, como que é isso? Você tem poder para perdoar os pecados? Tem, porque ele é Deus. Mas eles achavam que maior ainda era andar. Mas o paralítico andou depois que ele ouviu apenas que os pecados estavam perdoados. Olha aqui para mim, nós precisamos de ter essa fé do paralítico. Pega o teu leito, levanta e anda. A fé do paralítico é qual? A fé de que creu que os pecados estão perdoados, que das suas iniquidades ele não lembra, e que dos seus pecados ele já perdoou todos eles. Amém? Vocês estão me entendendo aqui? Eu estou sendo resposta, essa palavra está sendo resposta para alguns aqui. De repente você está falando, por que ainda não aconteceu? Por que eu ainda não tive? Sempre quando você pergunta isso, talvez você está se autoavaliando e querendo achar em você um pecado. Os seus pecados foram cravados na cruz do Calvário. Se você entender que não há pecado sobre você, você tem ousadia para pedir. E todo aquele que pede, recebe. Olha só, Marcos 2:5. Marcos, capítulo 2, verso 5. Olha só. Dias depois entrou Jesus de novo em Cafarnaum, e logo ocorreu que ele estava em casa. E muitos afluíram para ali, tantos que nem mesmo junto à porta eles achavam lugar. E anunciavam-lhes a palavra. Alguns foram ter com ele, conduzindo um paralítico levado por 4 homens. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o eirado no ponto correspondente ao que ele estava. E fazendo uma abertura, baixaram o leito em que jazia o doente. E vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os teus pecados estão
perdoados. Ele era paralítico, irmãos. Quem está aqui no teclado pode subir, fazendo favor. E olha só. Mas alguns dos escribas estavam sentados ali e razoaram em seu coração. Por que ele fala desse modo? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar os pecados, senão um que é Deus? Quem é que pode perdoar os pecados? Deus. E o que ele fez conosco? Que eu li para vocês lá em Lucas 23. Pai, não imputa sobre eles esse pecado. Ele estava colocando isso para a humanidade. Fala assim, graças a Deus. E Jesus, percebendo logo pelo seu espírito que eles assim razoavam, disse-lhes, por que razoais sobre essas coisas em vosso coração? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico, estão perdoados os teus pecados? Ou dizer, levanta-te, toma o teu leito e anda? Ei, olha aqui para mim. Esse pedido que você tem aí é muito mais fácil. O que é que você está pedindo? A restauração do seu casamento? É mais fácil. O que você está precisando? É de bênção financeira? É de provisão para essa semana? Para esse mês? É mais fácil. O que você está precisando? É de um marido? É de um relacionamento? É mais fácil. O mais difícil ele fez, que perdoar os nossos pecados. Mas ele perdoou para quê? Para que nós pudéssemos entrar com ousadia no Santo dos Santos. O véu foi rasgado de cima para baixo, para que nós pudéssemos entrar na presença dele. Adão tinha Deus na viração do dia, e ele ficava constrangido? Não! Quando é que ele ficou constrangido? Quando ele pecou. Mas aí Deus vira para ele e fala, Adão, tira essa folha de figueira aí, que isso não serve para cobrir não. Eu vou sacrificar um animal e vou cobrir você. Mas onde você está? Vem para perto de mim. Experimenta pedir. Cria imagens daquilo que você está sonhando. Cria imagens. A Bíblia é um livro cheio de imagens. Quando Deus quis falar com Abraão, que é o pai da fé, que é o justo, foi o homem justificado pela fé, foi Abraão. Ele fala, olha para as estrelas. Criou uma imagem dentro de Abraão. Eu vou te dar filhos assim. E hoje nós somos filhos de Abraão. Mas ele fala, olha para a areia do mar, uma imagem. E a melhor das imagens que Abraão ficou, foi quando ele levou Isaac para o Monte Moriá, para sacrificá-lo, e entregá-lo a Deus. Ele vendo o filho dele carregando a madeira. Aquele quadro é o quadro de Cristo. Abraão ia sacrificar, ela falou, ei, para. Deus falou para ele, o cordeiro já está ali, já está resolvido, porque você creu, você se tornou justo. E olha que ele creu, foi antes de fazer esse ato. Deixa eu te falar algo, começa a crer. Qual que é o quadro que você quer ver? Qual que é o quadro? O que você deseja? Pastor, eu desejo uma casa própria. Maravilha. Se Deus quis ter uma casa na terra, por que você não pode querer? Deus não quis ter um templo aqui, sim ou não? Não construiu um templo, um tabernáculo, depois um templo? Por que você não pode ter uma casa própria? Se Deus decidiu fazer uma casa na terra, e hoje você é casa de Deus. Ah, querido, gera fé no seu coração hoje. Fecha os seus olhos e fala para Deus, fala, Deus, eu sou totalmente perdoado. Todos os meus pecados foram cravados na cruz. Eu sou completamente perdoado. Não há mais sobre mim maldição, pobreza, doença, morte. Eu sou o filho amado de Deus, e sobre mim há bênçãos. Oh, aleluia. Você não está mais debaixo de maldição. Creia que o Senhor tem coisas boas para você. Enquanto nós achamos que o nosso pecado não foi perdoado, nós não temos fé para pedir grandes coisas. Suponhamos, eu devo para o Carlos, né Carlos Henrique, pedi um dinheiro para o Carlos, estava apertado, peguei o dinheiro, paguei as contas,
Só que eu combinei com ele, nesse domingo, para acertar. Como você acha que eu iria pregar aqui e ele sentado ali na frente? Eu teria ousadia e fé para pregar? Não. Você ficaria à vontade? Vocês acham que eu ficaria à vontade de estar perto do Carlos? Claro que não. Deixa eu te falar algo. Quando você entende que você está debaixo de culpa e condenação, você não tem liberdade para chegar diante de Deus. Porque você vai ficar achando que há um raio para ele lançar na sua cabeça. Não foi isso que Adão ficou achando? Que Adão foi esconder. Mas Adão não sabia. Um animal estava preparado. Era o cordeiro que foi imolado desde a fundação do mundo. Mas você sabe. E você sabe o que o diabo fala? O diabo fica como um leão ao seu derredor. Ele fica como um leão. Não sei como que leão faz. O que você acha que ele fica rugindo? Você é condenado. Você é pecado. Deus não te ama. Para você não tem jeito. Você não fez o bastante. Você não orou bastante. Você não leu o bastante. Para você não tem saída. Você não trabalhou tanto que deveria. Você não ensaiou como deveria. Você não merece. Você não vai ter o melhor. Isso é o diabo ao seu redor, lançando dardos inflamados. Mas saiba que sobre você não há mais condenação, porque o sangue do Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. E quem crê diz amém. É para Ele é digno, Ele é digno. A obra da cruz. Quem recebe são os humildes, que fala, nem o melhor dia meu, nem o melhor ato, eu quero colocar e comparar diante da obra da cruz. Você só apresenta uma coisa, o sangue, porque o sangue fala a seu respeito. O sangue fala a seu respeito. Está perdoado, está perdoado. Oh, quantos sentem unção? Quero profetizar que pessoas serão curadas hoje. Quero profetizar que pessoas serão libertas hoje. Quero profetizar que sonhos irão se cumprir. Propósitos serão realizados. Algo vai acontecer. Hoje você vai liberar a fé que vai ativar, vai ligar na terra e vai ligar no céu. E uma vez que é ligado no céu, você vai aguardar com ações de graças, porque vai chegar a bênção que você tanto anseia. Porque sobre você não há mais culpa, não há mais condenação. Cristo repreendeu o diabo falando, está escrito, porque está escrito. E você repreende ele, sabe como? Ouça o que o sangue do meu Jesus fala, e sobre mim não há mais culpa e nem condenação, porque ele me fez filho, amado, eleito, escolhido, predestinado, santo. Aleluia, aleluia. Segunda coisa, o perdão dos pecados gera amor. Quanto mais você sabe que você é perdoado, mais você ama a Deus. Quanto mais você sabe que você é perdoado, você ama a Deus. Jesus visitou a casa de Simão, um religioso. Chegando lá, o costume judaico era de lavar os pés. Quando a pessoa era muito importante, o dono da casa lavava os pés. Porque imagina, naquela época não tinha asfalto. Então era terra, tinha estrumo de cavalo, nas ruas com as carroças puxando. Então não tinha, os pés eram, imagina. E o judeu é um povo limpo. O judeu é um povo limpo. Desde essa época, já entendia. E aí, chegando lá, quando a pessoa era importante, o dono da casa limpava. Quando a pessoa era mais ou menos importante, o servo limpava. E quando a pessoa não era importante, a própria pessoa limpava o pé. Jesus foi lá, na casa de um legalista, de um religioso, de um fariseu. Chegando lá, não lavou os pés. Mas só que Deus já tinha preparado algo. Uma mulher que já tinha sido perdoada. Já tinha sido perdoada dos pecados. Ela chegou, pegou um vaso de alabastro, que é um vaso caro, de uma pedra cara, com um nardo puríssimo, que era um perfume caríssimo.
que era 1 ano de salário. Hoje tem uns perfumes assim, sabia? Tem perfumes que é desse valor. 1 ano de salário mínimo. Perfume, caro. E essa mulher pegou, quebrou, derramou aos pés de Jesus e lavou. Com 1 ano de economia. E lavou. Simão falou: se você soubesse quem é essa mulher aí, se você realmente fosse profeta, você não deixaria ela fazer isso. Porque é bem provável que ela era uma ex-prostituta. Mas ela tinha sido perdoada. E ela era tão grata a Deus, porque ela tinha sido perdoada dos seus pecados. Ela pegou as economias todas, dinheiro de 1 ano, poupança, quebrou os pés dele. Cá entre nós, gente, perfume no pé, o que seria falar? Desperdício. Pois é. Jesus vira para ele e fala: Simão, seguinte, deixa eu falar para você, te ensinar, já que você está achando que isso foi uma extravagância, que ele achou uma extravagância, desperdício. Simão, quem que você acha que amaria mais? Suponhamos que você me deve R$100, eu perdoo a sua dívida. Mas parafraseando aqui, e suponhamos que essa mulher, não é bem assim que a Bíblia diz, ela conta a história, devesse uma fortuna e eu a perdoasse. Quem mais recebeu perdão, mais ama. Aquela mulher foi uma pecadora terrível. Ela tinha uma dívida enorme. Ela foi muito perdoada. Ele também tinha uma dívida enorme, mas ele não achava que tinha. E por isso, como ele não achava, não valorizou o perdão. Deixa eu te falar algo. Quanto mais você entender que você é muito perdoado, que você merecia o inferno, eu e você merecíamos o inferno, nós estávamos ali, quando a humanidade crucificou Cristo, nós estávamos ali. Quando você entende que nós sacrificamos o Filho de Deus, você entende que você é muito pecador, e aí você vai muito amar. Vou falar algo para você. Você tem que é importante entender que você é muito perdoado? Que quando você entende isso, você serve a Deus com o seu dia, com o seu trabalho e alegre. Por que talvez você pode falar: não vou servir a Deus? Porque aquela mulher pegou o salário dela, a vida dela, e serviu. Quando nós lembramos o quanto somos perdoados, você está disposto a servir. Com o dinheiro, com o seu tempo, com a sua vida. Se tem algo que nós precisamos de meditar todo dia, não é nos seus pecados, é no perdão dos seus pecados. Alguns meditam no pecado, nas suas falhas e incapacidades, mas quando você medita no perdão dos pecados, você foi muito perdoado, eu e você. Sabe por que eu estou servindo aqui? Porque um dia eu entendi isso. E aí Deus falou: você vai ser pastor. Eu falei: mas eu não dou conta de falar. Você vai ser pastor. Não, mas eu não conheço tanta Bíblia. Mas você vai ser pastor. Eu te chamei para isso. E eu fui um pecador, bem pecador. E eu entendi o tanto que eu fui perdoado. Eu falei: Deus, então eu quero te servir. Eu sirvo a Ele, não é por conta de um salário que recebo. Eu sirvo a Ele não é por conta que estão me mandando. Eu sirvo a Ele porque eu entendi esse amor. Só que tem hora que eu esqueço, tem hora que fica distante, fico me achando talvez até um rapazinho bom, rapazinho não sou mais não, né? Só dentro de mim que eu fico achando um bom pastor, mas em nada melhor que eu lembro, eu não mereço nada, é pela graça, mediante a fé, que eu sou salvo e que eu fui escolhido. Quanto mais eu lembro dessa verdade, mais eu quero servir. Quantos querem lembrar dessa verdade? Aquela mulher deu 1 ano inteiro de salário, horas trabalhadas, porque ela entendeu que ela era muito perdoada, ela muito amou. Nós precisamos crescer nesse entendimento. Feche os seus olhos e fala para o Senhor, fala: Senhor, abra os meus olhos, para que eu possa compreender
o quão perdoado eu sou. Eu fui chamado por Deus para desfrutar de uma vida que está debaixo do perdão dos pecados. E por isso, eu vou te amar. Aleluia, aleluia. Aquele que é muito perdoado torna-se extravagante. Olha, é importante as pessoas falarem que você está sendo extravagante. Isso é um sinal que você está no caminho. Se em nenhum momento alguém fala que você está extravagante, é porque você está preservando a sua vida. E quem perder a sua vida, achará. Teve uma pessoa agora que falou, não sei quem ainda, mas falou reclamando do pai. Um irmão ou irmã. Ah, meu pai amava demais a igreja. E porque ele amava demais, muitas vezes ele deixava a gente. Né, minha filha? Filha de pastor. E acho que ele falhou na educação. Ainda bem que seu pai ama mais a igreja. Porque amar a igreja é amar o Senhor. E ninguém que não decida perder esposa, filho, família, bens, é digno de ser chamado meu discípulo. Em algum momento tem que perder. E louvado seja o Senhor. Agora eu fico pensando, uma pessoa que fala isso, aparentemente bonito. Se eu tiver que casar com alguém, vou casar com alguém que me ama, não ama mais a igreja. O apóstolo Pedro, sendo casado, foi imprudente. Ele se entregou à morte. Foi pego, crucificado de cabeça para baixo. Deixou uma viúva e filhos, bem provável, por amor à igreja. Vou falar algo para você. Nós precisamos de crescer o entendimento. Eu preciso de crescer, você precisa de crescer o entendimento a respeito do perdão dos nossos pecados, para que possamos nos doar mais, não por obrigação. Nunca sirva aqui ou em qualquer lugar por obrigação ou por medo. Alguns vão falar para você e te ameaçar: serve a Deus, porque se você não servir, você vai ver e o diabo vai te pegar. Não, sirva a Deus, você é amado. Sirva a Deus porque você é muito perdoado. Sirva a Deus porque você viu o amor de Deus. Aí sim vale. Aí Deus vai contar. Quando nós servimos a Deus dessa maneira, com gratidão no coração, é contado. Só que ele diz o seguinte: para estes irão receber no presente século recompensa, e no mundo vindouro. Eu quero ser esse que vai conhecer o perdão dos pecados. Vou saber que eu sou muito amado e quero me dar para o Senhor. Quantos creem, digam amém. Quantos querem isso? Fala amém. A equipe de louvor pode subir aqui, os demais. Perdão dos pecados nos enche do Espírito. Você quer ser cheio do Espírito? Você quer ser cheio do Espírito? Feche agora os seus olhos. Você vai lembrar do seu pecado, mas lembrando que você foi perdoado. Lembre agora dos seus pecados, desde a sua infância, daqueles que marcaram a sua vida. Lembra aí de cada um deles. E agora vai declarando no mundo espiritual: eu sou perdoado de todos eles. Tem gente aqui que cometeu um aborto. Você é perdoado. Tem gente aqui que fez coisas horríveis, abusou de outras pessoas. Você é perdoado. Outros aqui fizeram tantas coisas ruins. Seu pai partiu e você estava de mal com ele. E hoje você ainda fica com a sensação de culpa e condenação, porque seu pai partiu, você não estava conversando com ele. Mas Deus manda falar para você: você foi perdoado. Todo e qualquer pecado, olha aqui para mim. Todo e qualquer pecado. Eu não sei qual pecado você cometeu, mas eu sei que tem algo
que tenazmente te assedia, não só a tentação, mas a lembrança de pecado. Eu preciso declarar para você: você é perdoado, você é totalmente perdoado. Se você creu, quando você creu no Senhor Jesus, se arrependeu dos seus pecados. Quando você quer ser cheio do Espírito, de vez em quando você fecha os seus olhos, cante uma canção ungida, mas você começa a lembrar daquilo que você fez e mesmo assim Ele te escolheu. Eu não merecia estar aqui. Eu não merecia estar aqui. Eu não merecia estar aqui. Mas Ele me escolheu. Ele perdoou os meus pecados. Pastor, como que é isso? Qual passagem da Bíblia? Quando Pedro estava pregando lá para Cornélio, lá em Atos capítulo 10, foi o primeiro gentio que foi batizado no Espírito Santo. Sabe quando é que o Espírito Santo veio? Ele estava pregando. Aí quando Pedro diz que os pecados estavam perdoados, o Espírito Santo veio e batizou Cornélio. Ele foi batizado no Espírito Santo. Uau! Está lá em Atos 10, versos 43 e 44. Dele todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, Pedro pregando, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Ainda Pedro falava, remissão é perdão dos pecados. Ainda Pedro falava essas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Quando falou isso, o Espírito Santo falou assim: pronto. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, você tem que pedir para Deus para ser batizado no Espírito Santo. Você precisa ter essa experiência, mas só tem essa experiência quando você entende que você é perdoado de todos os seus pecados. Então, justamente quando Pedro falou da remissão, o Espírito caiu sobre eles. Eu gostaria que você ficasse de pé. Feche os seus olhos agora. Começa a declarar que você é perdoado, totalmente perdoado. À medida que você crê que você é perdoado, você vai ter fé para pedir a Deus. Na medida que você é perdoado, você entende o perdão dos seus pecados, você vai amar o Senhor, porque Ele te amou primeiro. Na medida que você entende que você é muito perdoado, você é cheio do Espírito Santo. Abra o seu coração e fala: Senhor, eu quero apropriar. Eu quero apropriar. Eu quero viver uma vida abundante. Eu quero compreender o quão perdoado eu sou dos meus pecados. Abra sua boca e começa a declarar que você é completamente perdoado, amado, justiça de Deus em Cristo Jesus. Tua cruz mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós um caminho para posso me achegar somente pelo sangue. Pega suas mãos, cante essa canção como uma oração. Além do sangue de Jesus. Sim. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Mostra a tua graça, fala do amor do Pai que prepara para nós o caminho para Ele, onde posso me achegar somente pelo sangue. O que nos lava dos
do pecado. Que nos traz restauração. Oh, você é restaurado. Nada além do sangue. Nada além do Nada além do sangue de Jesus. E o que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além de Jesus. Eu sou livre, eu sou livre. Oh, eu sou livre. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou nada além Nada além do sangue. nada além do sangue. Queridos, nada além do sangue. O sangue é tudo o que você precisa e eu preciso. Tudo. Ah, mas e se eu comportar um pouco melhor? Mais o sangue. Não. É só o sangue. A fé e o sangue. A fé e o sangue. A fé e o sangue. Nada. Ah, mas e se eu... Não, é necessário eu também fazer isso. Não. A fé e o sangue. O seu comportamento, o bom comportamento, vem depois. Primeiro é a fé no sangue. Aí depois sim, você pode até comportar bem, vai ser fruto. O nosso comportamento é fruto, não é raiz. A raiz é fé no sangue, que você é perdoado. E olha só, está lá em 2 Pedro capítulo 1, olha só. Verso 5. Por isso mesmo, vós, reunidos toda a vossa diligência. Olha, seja diligente, associai com a vossa fé a virtude com conhecimento o domínio próprio, com domínio próprio a perseverança, com perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Olha as virtudes, são todas virtudes preciosíssimas, porque estas coisas, existindo em vós, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos. Então, quanto mais você tem as virtudes do céu, mais você é operante, mais você é frutífero. Ah, pastor, mas então como é que eu vou obtê-las? Então aqui está dizendo: nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Verso 9: pois aquele a quem estas coisas não estão presentes, as virtudes do céu, o fruto do Espírito, aquele que não está presente a essas coisas, olha só o que diz: é cego. O problema dele é cegueira. Agora, cego de quê? Vendo só o que está perto, ou seja, que vê só o seu comportamento, que vê só o que os seus olhos podem ver. Mas o que diz a Escritura? Aí continua a Escritura: esquecido. Ele é cego porque ele está esquecido. Esquecido de quê? Por que ele esqueceu? Ele é cego, por isso ele não manifesta os frutos. Por que ele não manifesta os frutos? Porque ele é cego, mas porque ele esqueceu de quê? Esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Você quer mais manifestar o fruto, que é o comportamento celestial na sua vida? Medita no perdão dos pecados.
Está aí a raiz de tudo. Cego porque ele esqueceu do perdão dos pecados. Feche os seus olhos, deixa eu abençoar você. Pai, eu oro em nome de Jesus. Peço o Espírito Santo de Deus que reside dentro de cada um deles. Lembra eles nessa noite, quando eles estiverem saindo daqui para ir para suas casas, lembra eles o quão perdoado eles foram. Mas não somente pelos seus atos pecaminosos, mas entendendo que a morte de Cristo, Deus perfeito se entregou à morte por nossa causa. Então esse é a grande razão. Pai, que eles possam ter entendimento e revelação que Cristo morreu por causa de todo e qualquer pecado que nós tenhamos cometido. Que eles possam meditar no quão perdoados eles são. Que hoje eles são alvo como a neve. Quando o Senhor olha para cada um deles, o Senhor não vê mancha, não vê mácula, não vê ruga, não vê pecado nenhum. Que eles possam compreender que eles têm livre acesso, porque o Senhor Jesus perdoou todos os pecados. E eu quero declarar e profetizar que a fé deles eles vão crescer em fé nessa semana. Vão crescer em fé e vão apropriar de tudo aquilo que eles têm colocado diante do Senhor. Mas eles também, quero declarar e profetizar que irmãos e irmãs serão despertados para servir, para se entregar, para voltar a servir a Deus, a se envolver na vida da igreja, como aquela mulher que quebrou um vidro de alabastro aos seus pés. Mas eu oro também e declaro a Deus que eles vão crescer, ó Deus, em apropriação do perdão, cada dia mais e mais, vão viver, ó Deus, segundo a tua vontade, e vão ser cheios do Espírito, manifestando o fruto do Espírito Santo, serão cheios do Espírito. Eu declaro uma semana poderosa, uma semana na qual eles vão andar ouvindo o que o sangue diz: os seus pecados estão perdoados. Quem crê diz amém, dá um glória a Deus, dá um aleluia, aleluia. Deus abençoe os irmãos, uma semana poderosa do Senhor, semana abençoada. Aguardo vocês aqui na terça-feira para nós orarmos em favor da sua família.